a entrevista do BCTV na sexta-feira será diferente hoje, tá? Entrevistaremos dois importantes personagens do setor educacional brasileiro. Faremos um debate aqui entre o presidente da SPM, Dalton Pastore, que é atualmente uma das mais sérias escolas de formação superior do país, né, a SPM. E além de ter, entre seus cursos, né, o mais tradicional do Brasil, na área de propaganda e marketing, e também vamos colocar no ar aí o CEO, né, do Grupo LEAD, que reúne milhares de líderes empresariais brasileiros, que é o João Dória Neto. Vamos lá, então, falar com eles. Boa noite, professor Dalton Trevisan. Boa noite. Boa noite, João Dória Neto, famoso Johnny, que é um dos empresários mais jovens aí que lideram o LEAD, né, que é CEO do LEAD. Boa noite, Johnny. Boa noite, Germano. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos que estão acompanhando aqui o programa. Perfeito. Bom, vamos então, essas duas estruturas, a SPM e o Grupo LEAD, né, eles estão se associando, as suas estruturas acadêmicas, né, estão se unindo em torno de um projeto que combina educação e formação de altas lideranças, né, com o objetivo de melhorar o relacionamento empresarial. Para discutir esse assunto, esse programa inédito de formação de grandes líderes, né, empresariais, criado entre a SPM e o LEAD, Corporate Academy, é isso que se fala? Corporate Academy, uma unidade educacional instituída para compor o projeto com a SPM. Boa noite, Dalton, e boa noite, Dora. Então, vamos lá. Vamos começar falando então com o Dalton Pastore. Professor, o senhor pode explicar no que consiste esse programa para a formação de líderes empresariais? Esse programa é uma iniciativa da ESPM e do LEAD, que inicialmente começa com 3 cursos, 3 programas, né? 3 programas de educação executiva. O primeiro voltado para sucessão de empresas familiares, como é que a gente prepara melhor as novas gerações para assumir os negócios da família. Um outro para executivos de nível médio, que já estão em diretoria, médio para alto, que já estão na diretoria, que almejam chegar à posição de liderança geral, ao cargo de CEO, e um outro para CEO, onde a gente discute cenários futuros, cenários geopolíticos, cenários que possam interferir no andamento das economias, do comportamento dos consumidores e, portanto, dos negócios. Então, é uma academia formada pela SPM e pelo LEAD, a gente chama ela de ESPM LEAD Corporate Academy, com diversos programas, inicialmente esses 3 aos quais eu me referi, e outros que virão na sequência, com experiências internacionais, vivências internacionais, professores de universidades internacionais, eventualmente ministrando algumas disciplinas. Então, é todo um conjunto, é toda uma escola formada por essas 2 organizações de excelência, né, que é o LEAD e a ESPM. Bom, vamos então agora com o João Dória Neto, o Johnny, que é filho do ex-prefeito, ex-governador de São Paulo, né, o João Dória, e perguntar para ele por que o LEAD, né, que é um dos maiores grupos nacionais de lideranças empresariais no Brasil, criou o LEAD Corporate, e do que consiste essa entidade educacional, o que ela pretende? Ele está mutado. Não está te ouvindo. Agora, está desculpa. ouvindo. Agora está ouvindo. Tá bom. Germano, complementando o Dalton, não tinha como a gente não chegar nesse ponto LEAD completando 25 anos. Hoje são mais de 2.400 empresas que são associadas ao LEAD. Isso equivale a mais de 6.000 executivos e lideranças associadas ao LEAD, a se unir com uma instituição como a SPM, do máximo rigor acadêmico e respeito, uma instituição com mais de 75 anos
de história, para a gente ir além do que a gente já faz no LEAD, que são debates de alto nível, e partir para programas de formação e de educação em temas estratégicos. E o que difere, eu acho que levou o LEAD a se unir junto com a SPM vir e a gente encontrar esse programa, é esse formato onde você une a qualidade acadêmica da SPM com seus professores de graduação, pós-graduação, mestrado, com empresários e lideranças da economia real, de grandes empresas, para ministrarem aulas ali, gerarem debates e conversas para trazer e agregar valor a esse executivo, a esse diretor que quer evoluir o seu conhecimento em temáticas estratégicas. Professor Dalton, a SPM foi criada como uma escola superior de propaganda e marketing, é reconhecida mundialmente, mas há alguns anos a escola agregou uma série de outras cadeiras de formação universitária, com cursos de jornalismo, de direito, administração, entre outras. Por que agora a instituição resolve se diversificar ainda mais, formando novos líderes empresariais? O senhor acha que os atuais dirigentes de empresas estão despreparados para a administração de empreendimentos nesses tempos de crise? Precisa melhorar. Eu não vou dizer que eles estejam despreparados. O Brasil conta com ótimas empresas, ótimos empresários, particularmente no setor onde a SPM começou, né? O Brasil é reconhecidamente um dos países que tem os melhores profissionais, os melhores resultados na área de marketing, comunicação, inovação, criatividade. Então, eu não diria que os empresários e os executivos brasileiros estejam mal preparados, mas certamente existe espaço para evolução constante. Não porque estejam mal preparados, não porque não se tenham preparado adequadamente. É porque hoje em dia nós vivemos numa sociedade em que o que você aprendeu ontem não é suficiente para você levar a sua carreira em definitivo. Se a gente olhasse um pouco alguns anos atrás, 30, 40 anos atrás, as pessoas se formavam numa carreira, numa universidade, e dificilmente voltavam, depois de 10 anos de formado, 15 anos de formado, a buscar atualização profissional, novos conhecimentos. Hoje em dia, com o nível de mudanças ocorrendo de forma muito rápida e constante, é preciso que os executivos, os empresários e as pessoas em geral, os profissionais em geral, voltem aos bancos escolares, voltem a estudar, voltem a aprender. É o que o americano e o europeu chama de lifelong learning, quer dizer, você vai continuar aprendendo a vida toda. Então, essa é uma tendência que veio para ficar. Você vê que as pessoas estão trabalhando até mais tarde, estão vivendo mais e trabalhando mais por mais tempo. E precisam se atualizar, precisam se voltar à escola, porque as coisas mudam muito rápidas, especial aceleradas pelo avanço de tecnologia, pelas mudanças tecnológicas constantes. Obrigada. Essa também é uma pergunta que vale para o João Dória Neto. A SPM tem um DNA de criatividade, inovação e tecnologia. Esse foi o mote que o LEAD escolheu para dar o pontapé inicial em sua academia, a LEAD Corporate Academy, que vai formar novos empresários, né? Acho que esse foi o mote. E você mesmo é um exemplo, né, João, dessa renovação de novos líderes que estão chegando ao mercado. Você já está substituindo seu pai na direção do LEAD, embora ele ainda se dedique à promoção de grandes eventos no Brasil e no exterior. Você acha que os jovens empresários já pedem passagem para substituir as antigas lideranças? Adriana, boa pergunta. Primeiro, eu presido o LEAD já tem 8 anos e eu vejo cada vez mais os jovens não pedindo, mas sendo necessários, porque, reforçando o que o Dalton está falando, nós estamos passando por um momento de transformação global extremamente acelerada.
seja uma transformação tecnológica, inteligência artificial e inovação. Passamos agora por uma transformação geoeconômica, geopolítica. São movimentos globais que tendem a colocar o Brasil numa posição estratégica também. Portanto, é sempre importante você ter esse lifelong learning, como o Dalton falou, porque as coisas estão extremamente aceleradas. Acho que a cognição humana está com dificuldade de acompanhar tudo que vem transformando e saindo de novo, principalmente no campo da tecnologia. E a gente, o LEAD e a SPM, acho que tem um trabalho de ajudar a sintetizar isso tudo e passar para essa, também com uma correção. Nós não queremos formar novos líderes, nós queremos ajudar líderes que já estão nas suas empresas, sendo eles jovens ou não, a estarem em um nível de conhecimento do que está acontecendo globalmente, a par, para deixar o Brasil e as suas empresas competitivas, ajudar, pelo menos, essas lideranças a terem um conhecimento competitivo e aplicarem isso nas suas empresas. Bom, vamos voltar a falar, então, com o professor Dalton Pastore, da SPM. Professor, eu vi aqui, né, no material que eu recebi, inclusive, que a grade curricular dessa nova escola de formação de líderes, percebi que nela aborda temas bem interessantes, né, que como a gestão disruptiva, estudos sobre o futuro, inovação de impacto, liderança de criatividade em tempos de crise. Bom, a ideia é que esses alunos aí, então, comecem a se preparar para alcançar o topo da pirâmide corporativa, que é o que diz no documento que eu recebi. O que significa esse topo da pirâmide? Qual que é o objetivo de quem faz o curso aí, que vocês imaginam formá-los para atingir que tipo de grau na carreira? Então, nós temos um dos programas para a sucessão de empresas familiares, né? Então, é para ajudar as novas gerações a assumirem as posições de seus pais, né? Muitas vezes foram os fundadores das empresas, para dar uma continuidade ao negócio, uma continuidade à empresa, com gente bem preparada que possa enfrentar os desafios do dia a dia e olhar as possibilidades de crescimento, desenvolvimento, conquista de novos mercados, conquista de novas geografias. Esse é um programa. O outro programa, Germano, visa aquele executivo que hoje já ocupa uma posição de liderança, já ocupa uma diretoria, uma gerência sênior, e naturalmente, desejadamente, aspira a um crescimento de carreira, aspira a chegar ao que a gente chama de C-level, né? O nível dos diretores executivos que comandam as grandes corporações, as empresas, os negócios. E o outro programa, para quem já chegou no top máximo, já é CEO, já é presidente, já é o diretor superintendente, esse é para obter, é um curso que vai ajudá-lo a obter uma visão de futuro, uma visão geopolítica, de para onde as coisas vão, quais os cenários possíveis que ele vai encontrar pela frente, para que ele esteja sempre cada vez mais bem preparado para enfrentar esses desafios do futuro, né? Que são a cada dia mais marcantes, mais relevantes. Então, esses são os 3 programas iniciais. No geral, a ESPM Lead Corporate Academy está ajudando a formar, ajudando a evoluir lideranças, líderes para organizações, líderes para empresas, líderes para o Brasil. Então, esse é um trabalho constante, né? Hoje em dia, com todo esse, como a gente estava falando agora há pouco, com toda essa mudança tecnológica, com uma nova forma de tempo, né? O tempo passa muito mais rápido hoje, porque as coisas acontecem mais rápido, as mudanças vêm com mais rapidez. Então, é preciso que esses executivos estejam bem preparados. E eles sabem disso. Não existe nada que a gente precise fazer para convencer os bons executivos de que eles precisam voltar a estudar o tempo todo, que eles tenham que adotar uma postura de lifelong learning. Então, a gente não precisa convencê-los disso. A gente só precisa oferecer cursos de alta qualidade,
de conteúdo relevante, importante, bem preparado, bem montado, bem planejado, bem estruturado, para que eles possam atingir esses objetivos. Bom, vou voltar a falar então com o João Dória Neto, né, que é o CEO do LEAD. Johnny, desculpe te chamar Johnny, mas é que a gente sempre, eu sempre te chamo assim, que a gente já fez vários eventos do LEAD junto, então, mas então eu chamo ele de Johnny, mas um dos assuntos que terão bastante destaque nessa nova escola, né, que a gente vê aí como destaque é a formação da inteligência artificial, né, que cada vez está pegando mais empresas, inclusive na nossa de comunicação, e vocês também fazem parte de uma empresa de comunicação, também tem uma empresa de comunicação, além do LEAD Eventos, que é uma coisa extraordinária. Já acompanhei alguns, né? Segunda-feira também vou acompanhar outro lá no LEAD, que é com o Valdemar Costa Neto, estarei lá. O que a inteligência artificial pode ajudar nessa formação dos líderes empresariais que vocês estão tocando? Ótimo, Germani. Por favor, me chame pode me chamar de Johnny, João, como for você preferir. E obrigado pela pergunta sobre inteligência artificial. Nós estamos vivendo um momento onde soluções aparecem a cada momento, principalmente nos Estados Unidos e na China também, novos modelos de inteligência artificial. E nos Estados Unidos, especificamente, ferramentas voltadas para a sua produtividade, para a sua empresa. Então, existe uma latência, porque aplicar essa inteligência artificial de uma forma adequada, correta, dentro da sua empresa, não é tão trivial. Ela é relativamente complexa, porque envolve muitas coisas, envolve informações sensíveis, envolve treinamento da sua equipe. Então, a gente colocou esse tema como um dos 3 temas dos 3 programas, exatamente para ajudar a trazer as melhores práticas e melhores ferramentas que tem pelo mundo, principalmente dos Estados Unidos, e trazer empresas e empresários, além do corpo docente, claro, da SPM, para ajudar, primeiro, a esses líderes e esses executivos entenderem o que é possível com essas novas ferramentas, como aplicar e como implementar isso nas suas empresas, e principalmente algo que difere um pouco do que você vai costumar ver nesse tipo de programa, da importância da figura humana, do trabalho humano junto com a inteligência artificial, porque nós acompanhamos pelo LEAD, nos estudos que nós fazemos, que ela não vai substituir, ela precisa do aspecto humano. Então, você precisa treinar a sua equipe a saber utilizar esse tipo de ferramenta, esse tipo de tecnologia, para, primeiro, que ela permita que a empresa seja mais eficiente, seja otimizada, e que, por consequência, você esteja treinando também os seus colaboradores a saberem usar esse tipo de ferramenta, porque se os brasileiros não souberem usar, e também os seus colaboradores, enfim, também não souberem utilizar, nós vamos ficar para trás na competitividade global de uma forma drástica. Então, é importante que os executivos e lideranças saibam como aplicar e como utilizar isso da melhor forma, e também treinar suas equipes para utilizarem, para que elas não fiquem obsoletas em um certo sentido nesse contexto que vivemos. Essa parceria conecta a SPM à maior rede de líderes empresariais na América Latina numa operação global. Professor Dalton, como é essa cooperação com outros países aqui na América do Sul? Quais países participam dessa aliança da SPM com o LEAD? Nós não temos outros países oficialmente participando da nossa academia. Não é que eles sejam sócios ou que eles tenham interesses específicos nessa nossa academia. Mas a SPM tem uma rede grande de professores de universidades com as quais a gente tem acordos de colaboração. Então, certamente, nós teremos professores
de outros países, de outras universidades que irão participar dando aula, fazendo eventos, palestras, e o LID também tem uma rede internacional, aí sim, formalizada, com capítulos em outros países, que também facilita digamos, a internacionalização desse nosso programa. Tá certo. Vamos voltar ao João Dória Neto. O LID está completando agora 25 anos de existência, reunindo no Brasil mais de 4 mil empresas que representam metade do PIB privado do país. A entidade da qual você é o CEO realiza eventos semanalmente, né, sobre principais problemas do setor produtivo. E, além disso, convida também políticos para o debate, como fez recentemente com Edinho Silva, presidente do PT, e fará na próxima segunda-feira com Valdemar Costa Neto, do PL. Qual é o objetivo, João, desses debates políticos? Perfeito, Adriana. Algumas correções, correções não, mas informações importantes. O LID tem 2.500 empresas associadas, não é metade do PIB, é quase metade do PIB privado brasileiro, mas representa 40% do PIB privado brasileiro, são 4,5 trilhões de reais em poder econômico reunido nessas 2.500 empresas. Naturalmente, não, imagina. Naturalmente, Adriana, essas empresas, essas lideranças, quando se tem um período eleitoral, todo mundo quer ter um pouco de ideia ou previsibilidade do que pode vir, o que pode ser eleito, ou que tipo de plano de governo pode vir pela frente, para se preparar com antecedência. Por isso que em anos eleitorais, como agora em 2026, o LID realiza esses encontros com mais de 400 empresários com os presidentes dos partidos. Começamos com o Edinho Silva, presidente do Partido dos Trabalhadores, temos agora com o Valdemar da Costa Neto, na sequência temos também com Ciro Nogueira e Antônio Rueda, Gilberto Kassab e também o Renan Santos, presidente do Partido Missão. E a ideia é que os empresários que estejam ali, empresários de lideranças e também jornalistas que fazem a cobertura, consigam ter ouvir um discurso desses presidentes de partido, da visão deles, num contexto empresarial e econômico, do que eles estão planejando. Então, o nosso papel é tentar trazer informação para preparar esses executivos para que ninguém seja surpreso, ou para que a gente tenha pelo menos uma previsibilidade e se preparar para o que vem pelos próximos 4 anos. Okay. Perfeito. Professor Pastor, eu ia fazer uma pergunta só, mas vou fazer 3 em 1 aqui, um bem bolado, porque quando o senhor falou da sucessão nas famílias, eu fiquei 21 anos no Globo, nas organizações Globo, no jornal o Globo, eu fiquei 21 anos, e lá foi bem o caso típico, né? O líder da família, que era o Roberto Marinho, né? Tinha 3 filhos, o Roberto Irineu, o João Roberto e o Zé Roberto. Aí, quando o doutor Roberto, né, partiu, os 3 filhos já estavam lá na liderança das empresas há muito tempo. O Roberto na Globo, na TV Globo, o João Roberto no Globo e o Zé Roberto nas entidades das rádios e outras entidades. Aí, quando eles já estavam numa grande fase, já chegando aos 50 e pouco, 60, eles colocaram todos os filhos no exterior para estudar, né, até os 30 anos, quer dizer, teve uma formação sólida, eles voltaram para o Brasil e assumiram todas as empresas, os filhos, né? E agora já estão lá já há algum tempo e os novos filhos, a nova geração, né? E a Globo está indo bem, como todo mundo vê. Então, qual que é a importância dessa questão desse curso, debater esse legado das famílias? Porque a gente vê muito caso em que, por exemplo, lá na Microsoft, o dono diz que não vai deixar nada para os herdeiros, que não sei o quê. Como é que é essa questão de discutir essa renovação do legado dentro das empresas? Então, eu acho, vou dar para vocês uma opinião agora um pouco pessoal. O que uma escola pode fazer
ou uma academia como essa do LEAD e da ESPM juntos, é oferecer os melhores ensinamentos, desenvolver as melhores práticas e dar para o jovem ou para a geração nova as melhores ferramentas para que ele possa assumir os negócios da família. A gente não pode dar vontade. Vontade não se dá. Vontade ou se tem ou não se tem. Então, se o jovem tiver vontade de assumir os negócios da família, se ele tiver talento, se ele tiver vocação, se ele tiver a disposição de assumir os negócios da família, ele vai ter uma boa chance de fazer isso, mas ele vai precisar de um preparo especial. O que é ser herdeiro? Como é que é chegar a todas as habilidades humanas, além dos conhecimentos técnicos, sabe? Tem duas vertentes que precisam ser equilibradas. Ele precisa ter os conhecimentos técnicos e ele precisa ter as habilidades humanas. Isso para qualquer setor, em qualquer posição, né? Isso é que vai, inclusive, ser cada vez mais o diferencial dos humanos frente à inteligência artificial, são as habilidades humanas. O que são habilidades humanas? Criatividade, capacidade de improviso, capacidade de escutar, escutativa, capacidade de entender, capacidade de conviver com o contraditório, ouvir opiniões contrárias, promover o debate saudável, mudar de opinião. Tudo isso faz parte das habilidades humanas. Tudo isso tem que estar numa academia moderna como essa que a gente está montando com o LEAD. E isso estará em todos os nossos programas, sobretudo no programa de herdeiros, né? Certamente eu não preciso descrever aqui, mas certamente é fácil a gente imaginar o que um herdeiro mal preparado pode fazer para o futuro de uma organização, né? Com certeza, já vimos alguns quebrando as empresas dos pais, mas tudo bem. Agora, tem alguns também que dão a volta por cima e as empresas se tornam grandes potências, né? Bom, Johnny, vou aqui para encerrar com você. Eu gostaria que você falasse um pouco aí, eu sei que você precisa sair já, mas 2 minutos, falasse um pouco sobre os escritórios do LEAD no exterior, né? Quantos são, onde estão instalados, que tipos de eventos, porque a gente sabe, eu já fui a alguns, né, que, por exemplo, nesse eu não fui, mas teve o da França, que vocês atraíram muitos empresários e levaram lá o Emmanuel Macron, então foi assim um dos eventos importantíssimos do LEAD. E como é que esses escritórios, aonde estão, quais são os principais aí, como é que eles funcionam nessa atração dos funcionários fora do Brasil? Germano, primeiro que sentimos sua falta na cobertura dos eventos lá, você sempre com uma cobertura jornalística brilhante. Esse ano nós reduzimos um pouco o número de eventos internacionais, dado o cenário político aqui no Brasil, mas o LEAD hoje atua em 29 países. Até 2 dias atrás eram 28, nós abrimos a nossa 29ª unidade, escritório em Angola, ontem, e eles atuam todos com as suas atividades, escritórios e operações localmente, realizando eventos com empresários locais e temáticas locais. E isso acaba criando uma rede onde você tem não só 29 países conectados, como unidades em todas as capitais, nas principais capitais aqui do Brasil. E isso é um diferencial que a gente acoplou e vai acoplar ao LEAD Corporate Academy junto com a ESPM, que a ideia é que quem participa desses programas de formação, a gente possa também conectá-los a essa rede de executivos, executivas, lideranças, não só no Brasil, mas fora, para você ter uma forma capilar ali de debate de ideias e troca de boas práticas, metodologias, enfim, será feita uma conexão, uma ponte a quem desejar, para a gente ter essa integração realmente global. Nada adianta, acho que todos concordam aqui, de você ter programas educacionais ou temáticas específicas para o Brasil. A gente vive num mundo
completamente globalizado. Então, nós precisamos estar a par do que está acontecendo lá fora também. Nada melhor do que a troca entre lideranças de empresas de outros países com seus pares aqui no Brasil, para ter essa troca de ideias e possivelmente até de negócios, né? Perfeito. Então, nós chegamos aqui ao final da entrevista com o João Dória Neto. Boa noite, João Dória Neto. Obrigado, Germano. Obrigado, Adriano. Boa noite, então, também, professor Dalton Pastore. E boa noite a todos. Então, professor. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer. Obrigado pela presença dos dois. Ficamos muito felizes com a presença. Obrigado.